qual que tem sido, na sua visão, a maior dificuldade para voltar do Challenge para o CT? É o número de vagas que é pequeno? É a competitividade que é muito maior? É a briga de gente nova que está louca para aparecer, com um experiente que está mostrando surf e aqueles caras meio meio franco atirador assim também? Qual que são as maiores dificuldades? 4 atletas, baterias mais disputadas, como é que funciona? Thiago, assim, cara, eu acho que a principal de todas, primeiro, é um pouco a falta de eventos, né? Do WQS aqui na América do Sul, de eventos grandes, assim. A gente até tem um circuito muito legal do Banco do Brasil, com várias etapas de 1.000 pontos, mas, assim, eu acho que falta um pouquinho mais de etapas de 3.000 e principalmente de 5.000, né? De 5.000 que a gente tinha, era Saquarema e Noronha já não conseguiu acontecer. Então, assim, eu acho que isso acaba prejudicando um pouquinho os atletas daqui, mas, assim, cara, é uma escassez de vagas, né, cara? Aqui na América do Sul a gente tem 8 vagas, sendo que são 7 para o ranking e uma para um wildcard, e, cara, é muito pouco, cara. Se tu fosse na etapa ali de Floripa do WQS, do 3.000, o nível era muito alto, cara. Era muito alto mesmo, assim, e fica aquela competição por poucos pontos, como os campeonatos não têm muitos pontos, então passar 2, 3 baterias não faz tanta diferença. Se o cara foi bem num 5.000, que ano passado foi o único etapa de 5.000 que a gente teve em Saquarema, por exemplo, a galera que foi muito bem na etapa de 5.000, cara, se jogou muito, muito. Não tô tirando o mérito desses caras, né? Porque, pô, eles foram super bem no evento, mas assim, joga o cara já quase classificado pro Challenger, sabe? Pela falta de outros eventos. Então, acaba virando um ranking muito focado numa etapa só de 5.000 e tem que dar tudo naquele evento. Então, acho que é um pouquinho de cada coisa, assim, que vai juntando. Mas, assim, até tu falou o nome do Cauã, cara, ele é um cara que eu já queria há um tempinho ver ele no Challenger, ele, assim, do Brasil. Ele e o Ryan são os caras que eu admiro demais, assim, e, pô, tô doido pra ver ele surfar lá em Snapper, acho que ele vai causar uma impressão bem grande. Outra diferença que tem, né, Thiago? Assim, nos outros anos eu vi isso muito até dos próprios gringos falando. Isso aconteceu comigo, cara, de ir pro Challenger ano passado e ter nomes competindo que eu nunca tinha ouvido falar, cara. E, pô, eu sou do ramo, sou surfista, adoro acompanhar. Só, cara, é muito difícil eu acompanhar o campeonato da WSL na Europa, por exemplo, para ver quem tá ali ganhando. Então, os nomes aparecem do nada. Quando antes, um cara que nem o Cauã, ou esses nomes que eu também não conhecia, já teriam ido competir uns 5.000 na Espanha, já teriam ido competir na Indonésia, tentado uma vaga, sei lá, em Haleiwa, Sunset. Antes eu acho que tu conhecia o atleta muito antes dele aparecer no Challenger. Agora a galera meio que aparece do nada. E eu acho que aconteceu isso também um pouco com o Ryan no passado. Acho que tanto os juízes quanto a galera que comentava os campeonatos ainda não tinha ouvido falar muito nele. A gente ouviu aqui, porque a gente está dentro do Brasil, mas acho que acontece isso também. Os nomes aparecem para o mundo do nada, assim, com o Challenger. Então, sim, é um fator legal, mas ao mesmo tempo um pouco mais complicado, assim, cara, que eu vejo. E ali, olhando por essa questão também, né? Depois eu já passo a bola para você de novo, Bruno, desculpa. Só para aproveitar, justamente o Alejo colocando prós e contras, né? Desse novo formato que já foi estabelecido algumas temporadas pela WSL. O seu caso, já com muita experiência, Alejo, ele é diferente, mas para a garotada que está chegando, esse formato de você ter essa possibilidade de chegar ao Challenger só disputando as competições locais, financeiramente é mais fácil também para você proporcionar que mais atletas tenham a opção de competir aqui na América do Sul e aí depois se classificando ao Challenger e aí já num outro cenário também com outros olhos dos patrocinadores. Repito, né, o seu caso já tão carimbado e experiente, imagino que seja diferente no quesito até de você ter esse apoio, esse entorno das marcas e dos patrocinadores, mas para quem está chegando agora, para quem está subindo, crescendo ainda, é um ponto positivo essa questão de você competir aqui mais próximo, viagens mais curtas, obviamente, podendo, num aspecto financeiro, ter um planejamento muito mais fácil do que rodar pela Europa, rodar pela Ásia e tudo mais. Há esse lado de facilidade, apesar de toda a dificuldade que você tem para depois chegar ao CT? Cara, vou ser, assim, bem sincero na minha resposta porque, pô, eu sempre gosto de ser e, assim, cara,
É e não é. Vou te falar, e eu vou te tentar te explicar o porquê. Quando você consegue chegar nos challenges competindo só aqui dentro da América do Sul, de uma certa forma você acaba, né, para o brasileiro, principalmente que a maioria das etapas são aqui, a gente acaba realmente gastando menos dinheiro para competir. Só que, cara, depois, naquele mesmo ano, ou ali no ano seguinte, na verdade, você tem que competir os challengers, cara. E é muito caro competir o challenger. Então, assim, você não deixa de gastar, você não deixa de viajar para fora e você não deixa de gastar toda essa grana para competir os challengers. Você talvez gasta um pouco menos para chegar nos challengers, mas depois você vai gastar o dinheiro nos challengers. Outra coisa que eu senti bastante, cara, é que antes o atleta, na hora de conseguir patrocínios, claro que, né, o mercado do surf está passando por um outro momento, da época que eu estava nos challenges, eu acho que eu, Miguel, Gabriel, Jadson, a gente viveu uma era muito rica do surf, assim, em questão de patrocínios, das posições das marcas e de quanto eles, né, faturavam naquelas épocas. Então a gente viveu uma época muito boa, mas assim, eu enxergo que antes você conseguia chegar numa marca e falar, pô, cara, eu corro o circuito, a segunda divisão do circuito mundial de surf, vou ir competir na França, vou competir 5 eventos, 2 na França, 2 na Espanha e 1 em Portugal. Então tu chegava para a marca e tu falava, pô, cara, tu quer estar junto comigo, tua marca vai estar lá nessa etapa do mundial. Agora, para tu poder chegar com esse assunto, né, cara, para mostrar isso, tu primeiro tem que se classificar para o challenge para tu conseguir isso. Então, assim, cara, eu acho, na minha opinião, que tá mais difícil de conseguir patrocínio, né? E, cara, tu acaba gastando do mesmo jeito, cara. Então, assim, não sei até que ponto financeiramente é mais barato esse novo sistema. Talvez seja, né, nessa questão de tu buscar uma vaga para se classificar. E a outra coisa é que, assim, cara, antes, quando era só um ranking, era mais caro, às vezes, o cara viajar, mas o cara ia para 5 etapas na Europa, cara. Se o cara encaixasse um grande evento nesses da Europa, o cara praticamente pagava a viagem inteira de todos os outros e voltava com um grande resultado para casa, um resultado internacional. Hoje, como eu disse aqui, a gente não tem muitos eventos de 5.000, 3.000 pontos, então, cara, para tu recuperar o dinheiro que tu gastou é super difícil, para fazer pontos também, e aí tu ainda depois, né, claro, se tu conseguir se classificar, tu ainda tem todos esses gastos dos challenge. Então, assim, eu acho que eu via mais oportunidades antes do que agora, né, na minha opinião.